Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela, sou professora de Ciências e estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um assunto que é bem legal, que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade sobre ele. Vamos lá ver que assunto é esse. Então, a nossa aula de hoje é sobre o universo, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo já olhou para o céu e se perguntou como é que tudo começou, do que o céu é composto, do que o universo é composto, né? Vocês já fizeram essas perguntas? Quero participação de vocês aí no chat para que a gente consiga conversar legal sobre o nosso tema, tá bom? Então, como eu acabei de falar para vocês, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o universo. Não é de agora que a gente estuda o universo. A gente já vem estudando o universo há muito tempo. Nós temos lá cientistas, estudiosos que já tinham essa curiosidade, esse interesse pelo universo há 400 anos atrás, certo? Mas agora a gente tem uma tecnologia maior que permite que a gente tenha mais informações, né? Informações mais adequadas sobre o universo, né? Então, para que a gente comece essa aula, a gente precisa primeiro entender o que é o universo, a definição de universo, certo? Então, o universo é algo que sempre despertou a curiosidade do ser humano. Como eu falei para vocês, há muito tempo o homem já vem estudando, né, o universo, estudando o que tem aí acima de nós, certo? E a esse campo do conhecimento que estuda o universo, a gente chama de astronomia. Então, a astronomia é a área do conhecimento, é a ciência que estuda os astros, certo? É importante citar que dentro da astronomia existe uma área chamada de cosmologia. E a cosmologia, ela é mais específica. Ela busca saber a origem e a composição do universo, que também pode ser chamado de cosmos, tá? Então, os cientistas, os pesquisadores que estudam a cosmologia, eles são chamados de cosmólogos. E há pouco tempo, no final do século passado, nós tivemos um cosmólogo muito famoso e que trouxe informações muito importantes para a gente. O nome desse cosmólogo é Carl Sagan. E a gente vai iniciar, Carl Sagan, e a gente vai iniciar para entender a definição do universo com o que ele disse. Então, segundo Carl Sagan, o cosmo é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. O que isso quer dizer? O universo é tudo que influenciou o passado, ou seja, influenciou o passado, influencia o nosso presente e vai influenciar o nosso futuro, como a gente pode ver aí na nossa próxima cartela, né? Então, o que o Carl Sagan queria dizer? Que o universo, gente, é tudo, né? Ele está presente no passado, ele está presente nas nossas vidas e ele vai estar presente no futuro, seja com matéria, com planetas, com estrelas, com luas, gravidade, tudo. Então, a definição que vocês têm que ter do universo é essa, é tudo, certo? O universo, ele é formado por 100 bilhões de galáxias. Esse número, né, gente, parece enorme. Ele é enorme. A gente não tem como visualizar 100 bilhões de galáxias. O que a gente precisa entender é que desses 100 bilhões de galáxias, existe uma que é muito importante, que é chamada de Via Láctea. E por que essa galáxia é muito importante? Que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo na imagem. Por que essa galáxia é muito importante? Porque é a galáxia a qual nós pertencemos. Então, o nosso sistema solar está dentro dessa galáxia aqui, ó, da Via Láctea, que é formada por milhões de estrelas, né? Como a gente pode ver, a Via Láctea é formada por 400 bilhões de estrelas, são muitas estrelas, né? E uma dessas 400 bilhões de estrelas é o Sol, que é a nossa luz, né? Que é o Sol que ilumina o nosso planeta e os outros planetas que estão aí no nosso sistema solar, certo? É interessante a gente saber que a Via Láctea, ela é assim chamada por quê? Porque ela é esbranquiçada, ela é leitosa,
Lembra o leite, né? Láctea vem de leite. E existem alguns lugares do planeta, quando está muito frio, quando tem menos nuvens e menos poluição, as pessoas conseguem enxergar a Via Láctea, né? Então, essa é só uma curiosidade. Vamos então agora falar um pouquinho do Sol, né? A nossa estrela super importante, que é fundamental para a gente, e a gente vai entender por que é fundamental. Então, o Sol é uma estrela, né? Acabei de falar para vocês. É também uma bola de gás incandescente. O que quer dizer incandescente, gente? Pegando fogo. Ninguém conseguiria suportar o calor do Sol se chegasse perto do Sol, né? Porque ele está incandescente, ele está pegando fogo. Mas é esse calor, é essa luz que o Sol tem que assegurou as condições necessárias de vida para o planeta Terra. Ou seja, se nós não tivéssemos esse calor e essa luz do Sol, nós não tínhamos condições para sobreviver no nosso planeta. Então, o Sol é fundamental para a gente ter aqui, para a gente viver, para a gente estar vivo aqui na Terra, certo? Como vocês podem observar, aqui nós temos, ó, o nosso sistema solar, onde eu tenho o Sol no centro e os planetas que estão orbitando o Sol, né? Então, o primeiro planeta aqui que orbita é Mercúrio, né? Nós temos Vênus, que é o segundo, e nós estamos aqui, ó, Terra, o terceiro planeta mais próximo ao Sol, certo? A Terra, gente, o nosso planeta, ele é bem importante, né? Então, falando de planeta, você deve estar se perguntando, professora, o que são planetas? Então, os planetas são corpos celestes que não emitem luz e estão orbitando uma estrela, né? Então, eles precisam de luz, eles não têm a sua luz própria, então eles orbitam a estrela para ter essa luz, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso planeta Terra. Então, como eu já falei para vocês, o nosso planeta Terra é o terceiro mais próximo ao Sol. Sua cor predominante, ó, é o azul. E é azul por quê? Porque a gente tem muita água. Ele é coberto por muita água que favoreceu há bilhões de anos a formação e o desenvolvimento da vida. Então, assim como o calor do Sol, a luz do Sol, a água também é importante para que a gente consiga sobreviver aqui no nosso planeta, né? Mas tem outra coisa muito importante também, ó, a atmosfera. A atmosfera, gente, nada mais é do que uma camada de ar que envolve o nosso planeta. E essa camada de ar, ela é composta por vários gases, mas dois tem grande quantidade, que são o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que também permitiu com que a vida existisse aqui no nosso planeta, certo? E aí, a gente vai falar agora sobre os modelos, né, que foram propostos ao longo do tempo de como é que estava a posição dos planetas e do Sol no universo. Né? Então, nós temos o modelo geocêntrico. É importante vocês fixarem no sufixo e no prefixo da palavra. Geo significa terra e cêntrico significa centro, né? Toda vez que aparecer geo, gente, é terra. Geografia, o estudo da terra. Né? Porque por mais que eu não saiba a definição da palavra, se eu souber o prefixo e o sufixo, eu tenho uma noção do que significa. Então, geo, terra, centro, centro, cêntrico, centro, quer dizer o quê? Que para esse cientista, né, para esse pesquisador, Ptolomeu, a Terra, olha aqui, estava no centro de tudo. A Terra estava no centro e o Sol e os outros planetas giravam ao redor dela. Né? Então, Ptolomeu, na Grécia Antiga, propôs que em torno da Terra, considerado o centro do universo, giravam o Sol, os planetas e as estrelas conhecidas na época. Né? O outro modelo é o heliocêntrico. O heliocêntrico, gente, vem de hélio, que significa Sol, e o cêntrico, que significa centro. Então, nesse modelo, quem é que está no centro de tudo? O Sol. E os planetas e tudo mais, que os outros astros estão girando em torno do Sol, certo? Esse modelo foi proposto em 1530 por Nicolau Copérnico, que afirmou que o Sol estaria no centro do universo. E a Terra e os demais corpos celestes girariam em círculo
em torno dele, né? Então, nós temos aí o geocêntrico, que eu tenho a Terra no centro, e esse o heliocêntrico, que eu tenho o Sol no centro, né? Então, gente, ao longo do tempo, nós tivemos diversos curiosos, pesquisadores, cientistas, que trouxeram informações importantes para a gente do universo desde 400 anos atrás, desde muito tempo atrás, né? Não foi só com a tecnologia do século passado que a gente tem informação, não. A gente já tem informações há muito tempo. E eu trouxe aqui alguns desses astrônomos, desses pesquisadores, para vocês conhecê-los. Então, primeiro, Johannes Kepler, ele determinou que os planetas viajavam ao redor do Sol em elipses, né? E não em círculos. Então, é como se eu tivesse círculo, é como se o Sol tivesse aqui e em círculo os planetas estariam girando dessa maneira, né? Em elipse, é como se eu tivesse o Sol aqui e os planetas estivessem girando dessa maneira. Então, foi ele que propôs que eles estariam em elipses e não em círculos. Para chegar a essa descoberta, ele calculou 3 leis que envolvem os movimentos dos planetas que os astrônomos usam até hoje. Olha como ele foi importante. Viveu lá no século XVI e o que ele disse é usado até hoje. Nós temos o grande Galileu Galilei, astrônomo, físico, matemático e filósofo. Usou um telescópio óptico para descobrir as 4 luas que hoje são chamadas de luas de Galileu. Essas luas são luas de Júpiter, do planeta Júpiter. Também descobriu os anéis de Saturno e ele também foi um defensor do modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro de tudo. Ele acabou em prisão domiciliar porque as pessoas não gostavam do que ele falava, né? E ele ficou preso na casa dele até o fim da vida dele. Outro grande, importante pesquisador e físico que nós temos é o Isaac Newton, que vocês vão ver bastante na disciplina de física, né? Porque ele calculou 3 leis que descrevem o movimento das forças entre os objetos e essas leis são chamadas de leis de Newton. Vocês vão estudar bem isso. Nós também temos Edmund Halley, que analisou as observações de cometas históricos e propôs que o cometa que apareceu em 1456, 1531, 1607 e 1682 era o mesmo. Ou seja, ele disse que tinha um cometa que aparecia, que era o mesmo cometa que aparecia em anos diferentes, né? E aí, como vocês podem observar, ele falou, na nossa cartela, ele falou que esse cometa voltaria em 1758. Prestem atenção que ele morreu em 1742. Então, ele não ficou vivo para dizer eu estava certo, mas ele estava. Apesar de ele ter morrido, ele estava certo, porque o cometa voltou naquele ano e ele foi nomeado em sua honra. E está aqui, ó, é o cometa Halley. Esse cometa, a última vez que ele passou aqui foi em 1986 e ele está previsto para passar aqui de novo em 2061, certo? Outro cientista famoso que nós temos é Edwin Hubble. Edwin Hubble determinou que o universo estava se expandindo. Não é parado, não é estático, está se expandindo. E esse cálculo ficou conhecido mais tarde como Lei de Hubble, né? O interessante de Hubble é a gente citar o telescópio, que ele foi nomeado em sua homenagem, né? Então, o telescópio Hubble, que está aí mandando imagens e informações importantes para a gente, foi em homenagem a esse pesquisador. Outro pesquisador muito importante, Albert Einstein, um dos mais famosos, né? Ele tornou-se um dos mais famosos cientistas depois de propor uma nova maneira de olhar para o universo. Sugeriu que as leis da física são as mesmas em todo o universo e que a velocidade da luz no vácuo é constante. Autor da teoria da relatividade, que disse também que o universo estava se expandindo. E por último, não menos importante, nós temos Stephen Hawking, que estava aqui conosco até pouco tempo, 2018. Um grande cientista astrônomo, ele propôs que o universo tem um começo, provavelmente também terá um fim. Hawking acreditava que o mundo não tem nenhum limite ou fronteira. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver aí a participação de vocês no chat, tá bom? E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa.
Então, na nossa dinâmica local interativa, eu tenho 3 questões aí que eu coloquei para que vocês façam, tá? Leiam com atenção, respondam qualquer dúvida, vocês podem conversar aí com a gente no chat e daqui a pouco eu retorno para comentar com vocês.
aí, pessoal, conseguiram responder as nossas questões aí da nossa DLI? Espero que sim, né? Não vi a participação de vocês no chat. Estou pedindo para que vocês participem, comentem comigo o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam mais legal. Se vocês não gostaram de qualquer coisa, comentem, que aí a gente vai... É importante ter essa participação, esse retorno de vocês, tá bom? Então, vamos ver qual foi a primeira questão que eu propus para vocês. Então, a primeira questão, eu queria que vocês comentassem o que você entendeu sobre o universo. Não é uma questão muito pessoal, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem? Que o universo, gente, ele é tudo, né? Ele vai influenciar demais o nosso presente, ele vai influenciar o nosso futuro e influenciou o nosso passado, como o Carl Sagan bem definiu, né? Então, o universo, ele é algo que não está parado, que não está estático, que ele está se expandindo, ele está se modificando, e hoje a gente consegue ter muito mais informações, muito mais imagens do espaço, da sua composição, dos astros que estão lá, das galáxias que formam, né? Nós vimos que o universo é formado por bilhões de galáxias e uma dessas galáxias é a Via Láctea. Importante saber que a Via Láctea é a galáxia que a gente está, né? Onde está o nosso sistema solar. Então, a Via Láctea ela é composta por milhões de estrelas, né? E uma dessas estrelas é o Sol, né? E aí já emenda para a nossa segunda questão da nossa DLI, que eu queria que vocês colocassem aí qual a importância do Sol para nós. Então, vocês viram que o Sol é uma estrela, é uma bola composta por um gás incandescente, né? Um astro, uma estrela incandescente. O que isso quer dizer? Está muito quente, temperatura muito alta. Ninguém sobreviveria se chegasse perto do Sol. Mas essa temperatura alta, esse calor é fundamental para que nós aqui na Terra tivéssemos vida. Por quê? Porque nós somos o terceiro planeta de distância, né, em relação ao Sol. É uma distância saudável. Mercúrio, que é o primeiro, ele sente muito mais o calor do Sol, ele está mais próximo ao Sol. O nosso não, o nosso é o terceiro planeta orbitando o Sol. Então, a temperatura que vem, né, a temperatura que chega até nós, ela é fundamental e essencial para que haja vida aqui no nosso planeta, certo? Se não tivesse, seria tudo gelado e a gente não ia conseguir sobreviver, né? Nós vimos também a importância, além do Sol, nós vimos a importância da atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta, composta por dois gases muito importantes, que é o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Vimos também que a água é fundamental, né? É o outro recurso fundamental para que existisse a vida, né? E o nosso planeta, apesar de ser chamado Terra, ele é azul, predominantemente por conta da grande quantidade de água que possui, que também possibilitou que a vida se estabelecesse no nosso planeta, certo? E aí a questão 3, que eu acho que essa questão, os alunos tiveram mais dúvidas, não foi isso que colocaram aí? Vamos ver. Na questão 3 diz o seguinte: os pensadores da antiguidade observavam o Sol, a Lua e os demais astros do céu à procura de explicações sobre o universo. Os desenhos, modelos abaixo representam as principais ideias desses pensadores. Então, aí eu coloquei os dois modelos que eu comentei com vocês na aula, certo? Então, um aluno comentou no chat a questão 4, mas acho que ele se confundiu, né? Eu acho que é essa questão, talvez, que ele esteja com dúvida, né? O Leandro. Leandro, se for essa questão que você está com dúvida, eu vou explicar agora direitinho para você, tá? Então, esses dois modelos que aparecem aí foram os dois modelos que eu citei durante a aula, né? Então, é o modelo geocêntrico, né? O modelo geocêntrico. E o modelo heliocêntrico. A dica que a professora deu, vocês podem até não entender a definição, não podem saber o que isso significa. Geocêntrico, vamos botar o acento, senão o professor de português briga com a gente. Vocês podem até não entender o que isso significa, mas se você souber o significado do prefixo e do sufixo, você pode ter uma ideia.
né? Então, aqui, ó, a gente tem gel. Gel significa o quê, gente? Terra. Lembrem de geografia, o estudo da Terra. Aqui a gente tem hélio. Hélio significa o quê? Sol. Cêntrico, centro. Terra. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho a Terra no centro de tudo, né? Então, esse modelo onde eu tenho a Terra no centro é o geocêntrico, que é o modelo que o Ptolomeu, lá na antiga Grécia, ele propôs, né, pra gente. Ele achava que todos os outros astros orbitavam a Terra, que a Terra estava no centro de tudo. Esse é o geocêntrico. O outro modelo, gente, é o heliocêntrico, onde quem está no centro de tudo? O Sol. Lembrando que hélio vem de Sol. Então, o Sol está no centro e todos os outros astros, todos os planetas, vão orbitar ao redor desse Sol, né? E esse modelo heliocêntrico, ele foi composto por Copérnico, né? E depois, vários outros cientistas concordaram com ele, a exemplo do Galileu Galilei, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o universo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, converse com a gente, comentem sobre a aula, sobre as questões no chat, nós temos lá professores que estão à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês e eu aqui, ao vivo, também posso fazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau e até mais!